Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal, tratando da correção da prova da disciplina Fundamento de Gestão de Pessoas. Sou o professor mestre Alex Santiago Nina. Se quiser entrar em contato, e-mail alex.0591@hotmail.com ou aqui mesmo pelo canal do professor Alex Nina. Então, essa prova foi passada no final do segundo semestre de 2019. Então, a primeira questão era: a antiga administração de recursos humanos deu lugar à gestão de pessoas. Esta, por sua vez, na visão de alguns autores, está se dando lugar à gestão de talentos humanos. Explica a diferença desses termos, considerando as três eras organizacionais. E há uma resposta, uma possível resposta, um gabarito que aqui está baseado na resposta que um aluno deu. Então, ele fala assim: a administração de recursos humanos é observada na abordagem científica, que já relaciona a administração de recursos humanos com a primeira era organizacional, poderia ser também a era industrial da administração, onde o empregado era visto apenas como um mero instrumento da cadeia produtiva. Aí ele já poderia falar o empregado como máquina, coisas que são bem da abordagem científica, abordagem clássica, teoria clássica e a teoria da administração científica de Taylor e Fayol. Mas na abordagem humanística da administração, onde o funcionário é observado como um ser dotado de sentimento e motivação, passou a se chamar gestão de pessoas. Então, mostra essa evolução. O termo gestão de pessoas ele vem justamente com a abordagem humanística, lá por volta de 1930. Atualmente, devido à evolução da administração, o colaborador é visto como parceiro da organização, dotado de habilidade e competência, que juntos atingiram os objetivos organizacionais através da gestão de talentos. Então, você tem a gestão de talentos como algo mais atual. Você pode falar em era da informação ou do conhecimento. Então, aqui é um gabarito da primeira questão. Segunda questão: dois dos conceitos mais importantes para a administração são de eficiência e eficácia, que muitas vezes se diferem entre as diferentes escolas do pensamento administrativo. Desta forma, quais os conceitos de eficiência e eficácia? Para a abordagem clássica da administração e para a teoria das relações humanas. Eficiência, na abordagem clássica, significa o nível de produtividade relacionado ao uso dos recursos de forma racional e menos custosa. Então, está relacionado justamente à produtividade. A palavra é essa, o uso eficiente dos recursos. A eficiência para a teoria das relações humanas relacionada a objetivos pessoais das pessoas que trabalham na organização. Então, está muito mais relacionado com as pessoas, o alcance dos objetivos das pessoas. Já a eficácia, para ambas as teorias, abordagens, relaciona-se ao alcance dos objetivos organizacionais. Então, aqui, a eficácia significa a mesma coisa, voltada para a organização, só que na abordagem, o que muda é a eficiência. Na abordagem clássica, ela é voltada para a organização, para a produtividade, e na teoria das relações humanas, é voltada para as pessoas. Terceira questão: o que é planejamento estratégico e de que forma a gestão de pessoas deve interagir com o mesmo dentro da organização? Então, não existe apenas um conceito de planejamento estratégico. Isso aqui é um conceito genérico, mas o importante é você não fugir tanto disso. É algo muito discutido, algo muito complexo. Mas vamos lá. Planejamento estratégico é o conjunto de medidas que visam a melhoria de longo prazo da organização. É importante você focar aí no longo prazo. Poderia falar também que o planejamento estratégico é majoritariamente feito pela alta cúpula da organização, embora não apenas, através do estabelecimento de sua visão, missão e valores, análise do contexto organizacional, ambiente interno e externo e definição de objetivos, metas e de estratégias para o alcance dos resultados. A relação com o planejamento, com a gestão de pessoas. Então, você tem basicamente, de acordo com o Kevin, três tipos de relações.
Uma quando o planejamento de gestão de pessoas acontece antes do empresarial, estratégico, o autor considera como errado. Outro quando acontece depois. Então, o ideal é quando o planejamento empresarial ou estratégico ocorre junto com o planejamento de gestão de pessoas. Gerente de linha, profissionais de gestão de pessoas trabalham como parceiros para garantir a ocorrência do planejamento integrado. O resultado é um plano que destaca práticas de gestão de pessoas prioritárias para a obtenção de resultados empresariais. Então, a resposta tinha aqui nessa linha de raciocínio. Quarta questão. Conceitue recrutamento interno e recrutamento externo, apontando os principais prós e contras dos mesmos. Então, aqui, o recrutamento interno, quando as vagas e oportunidades oferecidas apenas aos funcionários da organização. Em recrutamento externo, vagas e oportunidades oferecidas também aos candidatos externos à organização. Era muito simples conceituar e listar prós e contras. Você tem para o recrutamento interno, prós, aproveita melhor o potencial humano da organização, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários, incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização, ideal para situações de estabilidade e pouca mudança empresarial ambiental, não requer socialização organizacional de novos membros, probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos, custa financeiramente menos do que fazer um recrutamento externo. E os contras? Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas, facilita o conservadorismo e favorece a rotina atual, mantém quase inaterado o atual patrimônio humano da organização, ideal para empresas mais burocratizadas e mecanicistas, mantém e conserva a cultura organizacional existente, funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Já para o recrutamento externo, você tem como prós: introduz sangue novo na organização, talentos, habilidades e competências, enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades, aumenta o capital humano a incluir novos conhecimentos e competências, renova a cultura organizacional e enriquece com novas aquisições. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos, indicada para enriquecer mais intensivo e rapidamente o capital intelectual. E os contras? Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários, reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos, requer a aplicação de técnicas seletivas para a escolha de candidatos externos, isso significa mais custos operacionais, exige esquemas de socialização organizacional para novos funcionários, é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. Então, está aqui. Quinta questão. A seleção de pessoas, assim como vários processos da gestão de pessoas, pode se basear em duas abordagens principais, por cargos e por competência. Diferencia essas abordagens. Então, a seleção por cargos, ela visa preencher um cargo vago na organização. Um cargo ou uma função, alguns alunos colocaram assim, não está de todo errado. Seleção por competência visa agregar capital humano, foco nas habilidades do indivíduo. Então, quando você faz um processo de gestão de pessoas com base no cargo, de seleção de pessoas, você tem um cargo e você quer uma pessoa para preencher esse cargo. Você olha muito mais para o cargo. Quando você faz por competência, você esquece o cargo e você vai analisar as pessoas. E se você tiver um candidato que seja bom, você vai selecionar ele e depois você vai pensar em que função, que cargo ele vai assumir dentro da empresa. Às vezes você pode até remanejar uma pessoa que está em outro cargo para adequar aquele bom profissional à sua empresa, agregar capital humano à sua empresa. Então, essa é a principal diferença dos dois. A partir da sexta questão, os alunos tinham que escolher 3 questões para responder. São questões relacionadas cada uma relacionada a um capítulo do livro do Kevenato, de gestão de pessoas. Então, a sexta questão era sobre o capítulo de orientar pessoas. Defina os termos cultura organizacional e socialização, bem como as suas importâncias no processo de orientar pessoas. Nem cabia aqui uma pergunta, porque é uma afirmação.
Então, cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, valores, atitudes, expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Socialização é uma das práticas por meio da qual se transfere crenças, valores e princípios aos novos membros da organização na ocasião em que nela ingressam. Aqui, cultura organizacional praticamente todos acertaram. A socialização é que alguns colocaram como se fosse momento de distração dos funcionários. Na verdade, no processo de orientar pessoas está mais relacionado a essa ocasião em que os novos funcionários ingressam, a gente precisa se ambientar. E a importância é que a cultura organizacional ela é um carro-chefe de todos os processos de gestão de pessoas, inclusive o processo de orientar, desde o planejamento estratégico também vai mais longe. E a socialização, ela, claro, vai estar relacionada à cultura organizacional da empresa. Sétima questão, modelagem do trabalho. Qual a diferença entre descrição e análise do cargo? Exemplifique. A descrição é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como e em que condições o cargo é desempenhado. Então, é importante que seja escrito. A análise de cargo é a informação a respeito do que o ocupante do cargo faz e os conhecimentos, as habilidades e as competências que ele precisa para desempenhar o cargo adequadamente. Então, a análise é mais ampla. Ela não diz só sobre o que se faz no cargo, mas quais conhecimentos, habilidades e competências são necessários. Essa é a principal diferença. Oitava questão. Avaliação do desempenho. Explique as seguintes formas de avaliação: autoavaliação, avaliação do gerente, avaliação 360 graus, comissão de avaliação e avaliação invertida. A autoavaliação é quando o próprio colaborador avalia seu desempenho dentro da organização que trabalha. Estava muito fácil acertar isso aqui. A avaliação do gerente é quando o gerente avalia o desempenho de determinado colaborador na função que este desempenha na organização. Muitos alunos se confundiram, falaram assim, é quando o colaborador avalia o gerente. Não, a avaliação é do gerente aqui, ele que faz a avaliação. Esse outro caso vem aqui para a avaliação invertida. A gente vai chegar lá. A avaliação 360 graus, quando o colaborador é avaliado por um circuito de pessoas ao seu redor, como por seu gerente, seus superiores, seus colegas de trabalho. Aqui também muitos se confundiram, colocaram que o colaborador ia avaliar todo mundo, ou todo mundo ia avaliar toda a organização, então todo mundo avalia todo mundo. Na verdade, é como se fosse todo mundo avaliando o colaborador. Como se ele estivesse aí num círculo. Imagina o programa Roda Viva, né, que ele fica lá no foco de todo mundo. Então, é exatamente isso. Comissão de avaliação. Quando uma comissão é formada para avaliar o desempenho de determinado colaborador. Então, você seleciona alguns colaboradores, alguns funcionários da organização para avaliar determinado colaborador. E a avaliação invertida é quando o próprio colaborador avalia o ambiente de trabalho que está inserido. E a este apresentou as condições, e se este apresentou as condições para cumprir seu trabalho. Poderia ser também quando o colaborador avalia o seu gerente, também está correto nesse sentido, avaliação invertida. Nona questão, remuneração. Capítulo de remuneração, a questão era: cite e explique pelo menos 2 fatores internos e 2 fatores externos importantes na composição do salário. Então está aqui, fatores internos, tipo de dos cargos na organização, política de RH da organização, política salarial da organização, desempenho e capacidade financeira da organização, competitividade da organização e capacidade de pagar. Percebam, está praticamente tudo focado na organização. Então não tem, alguns alunos colocaram a habilidade do funcionário, do colaborador, não. O foco aqui é na organização, na capacidade dela, na política salarial, enfim, tem que falar fatores relacionados à organização. E os fatores externos, o mercado de trabalho, situação do mercado de trabalho, conjuntura econômica, inflação, recessão, podia falar do governo também, sindicatos e negociações coletivas, está aqui, o governo com legislações trabalhistas, situação do mercado de clientes e a concorrência do mercado. Então o foco seria no governo,
no mercado, sindicatos, fatores externos à organização. 10ª questão, programas de incentivos. Cite e explique pelo menos 4 tipos de remuneração variável. Então, aqui está até 5 tipos de remuneração variável. Plano de bonificação anual, valor monetário oferecido ao final de cada ano, a 7 colaboradores em função da sua contribuição ao desempenho da empresa, distribuição de ações da empresa aos funcionários, distribuição gratuita de ações da empresa a determinados funcionários. Não gosto muito desse termo gratuito, tá? Não existe almoço grátis, mas isso está lá isso foi extraído do próprio livro que é donado. Opções de compra de ações da empresa, ações que são vendidas aos seus colaboradores de acordo com determinadas regras. Então, aqui, enquanto aqui a empresa, entre aspas, doa ação, aqui ela vende ações para os funcionários. Participação nos resultados, participação nos lucros, relacionada ao desempenho do colaborador no alcance das metas e resultados estabelecidos nos períodos. E também poderia falar de comissões e bonificações por desempenho, relacionado ao desempenho do colaborador no alcance de metas e resultados estabelecidos para um certo período. 11ª questão, do capítulo de benefícios e serviços sociais. Defina e exemplifique benefícios assistenciais e benefícios recreativos. Então, benefícios assistenciais são benefícios que visam a prover ao funcionário e à sua família, melhor dizendo, de condições de segurança e previdência em casos de imprevistos ou emergência. Já os benefícios recreativos são os serviços e benefícios que visam a proporcionar ao funcionário condições físicas e psicológicas de repouso, diversão, recreação, higiene mental e lazer. Então, aqui está os exemplos. Benefícios assistenciais, assistência financeira por meio de empréstimo, serviço social, seguro de vida em grupo, acidentes pessoais, creche para filhos do funcionário. Benefícios recreativos, área de lazer no intervalo de trabalho, música ambiente, atividades esportivas e comunitárias, passeios e excursões programadas. 12ª questão, treinamento e recrutamento. Explique as 4 etapas do processo de treinamento. Então, são essas as 4 etapas. Diagnóstico, o levantamento das necessidades ou carências de treinamento a serem atendidas e satisfeitas. Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras. Desenho, elaboração do projeto ou programa de treinamento para atender as necessidades diagnosticadas. Implementação ou aplicação, execução e condução do programa de treinamento. E avaliação, verificação dos resultados obtidos com o treinamento. Não precisava ser diretamente esses nomes, mas se pegasse a ideia, como alguns alunos pegaram, foram considerados, se pegasse a ideia, ia ser considerado como certo a questão. 13ª questão, desenvolvimento organizacional. Explique 3 etapas do processo de mudança organizacional, bem como a influência de fatores positivos e negativos a mudança. São as 3 etapas: descongelamento, mudança e recongelamento. Então, o descongelamento ele cria um sentimento de necessidade de mudança, a mudança, implementação, tentativa de implementação da mesma. O recongelamento é estabilizar já a organização depois da mudança implementada. Então, ela já possui novas características. E aqui os fatores positivos e negativos. Você tem a velha situação, a necessidade de mudança, tem forças positivas, que são quando os clientes querem, quando o mercado oferece nova oportunidade, novas tecnologias, concorrência, a própria cultura organizacional, as pessoas querem. Então, são forças positivas a mudanças. Se essas forças positivas forem maiores que as negativas, a organização muda para uma nova situação. Já as forças negativas são a acomodação dos funcionários, hábitos e costumes, dificuldade de aprender, miopia, velhos paradigmas culturais, geralmente relacionados a fatores internos. Se essas forças negativas forem maiores que as positivas, a velha situação permanece. Então, era para ser explicado dessa forma. 14ª questão, relação com os empregados. A respeito da relação com os empregados e gestão de pessoas, explique os seguintes termos: programa de sugestão, programa de reconhecimento, disciplina progressiva e disciplina positiva. Então, programa de sugestões
É desenhado para incitar, estimular, avaliar e implementar as sugestões oferecidas pelos funcionários. Então, os funcionários vão e dão sugestões para a empresa. Programa de reconhecimento significa recompensa a funcionários que proporcionam contribuições extraordinárias à organização. Aqui muitas pessoas se confundiram, não colocaram dessa forma. Disciplina progressiva, vários passos de advertência com intervenção progressiva e paulatina. Então, primeiro antes de você chegar logo e punir o funcionário, primeiro você pode fazer uma advertência verbal, por exemplo, uma escrita, depois evoluindo, uma punição mais severa, com perda de salário, até a demissão. Você vai progressivamente disciplinando o funcionário. Já a disciplina positiva, ela encoraja o funcionário a monitorar o próprio comportamento e assumir a responsabilidade pelas consequências de suas ações. Então, é positiva no sentido de dar um viés positivo para o funcionário dele se autodisciplinar. Ainda tinha direito de apelo, mas isso não entrava na questão. 15ª questão. Saúde e qualidade de vida. De acordo com Kevin Atto, existem 4 principais itens de um programa de higiene de trabalho. Conceitue cada um deles. Era uma pergunta bem direta. Você tem aqui os 4 itens: ambiente físico, ambiente psicológico, princípio da ergonomia e saúde ocupacional. Ambiente físico, iluminação, ventilação, temperatura, ruído, conforto. Essa era a principal preocupação, por exemplo, dos autores da administração científica, como Taylor. Ambiente psicológico do trabalho, relacionamento humano, tipo de atividade, estilo de gerência, fonte de estresse, envolvimento pessoal, emocional, mais relacionado à abordagem humanística. Princípio da ergonomia, máquinas e equipamentos adequados ao trabalho das pessoas, instalações ajustadas, ferramentas que diminuem o esforço físico humano, também da abordagem da administração científica. E saúde ocupacional, cuidar do estado geral de saúde dos colaboradores, prover o bem-estar psicológico, prevenir acidente, assistência médica, a lei de controle médico de saúde ocupacional. Então, era essa a resposta. Por fim, a última questão, 16ª, capítulo de banco de dados. Para apontar 4 vantagens e 4 desvantagens do flex time. Então, seria o trabalho flexível, empresas que implementam técnicas de flexibilidade no horário de trabalho, por exemplo. Então, as vantagens, tinha várias listadas no livro, você tinha que apontar 4. Melhora a atitude, a moral das pessoas, acomoda o trabalho dos pais, diminui atraso no trabalho, reduz problemas de tráfego, as pessoas podem evitar horário de congestionamento, acomoda aqueles que desejam chegar mais cedo ao trabalho, aumenta a produção, facilita a programação pessoal de compromissos como consultas médicas, dentistas, diminui o absenteísmo e diminui a rotatividade. As desvantagens: falta de supervisão durante algum tempo do trabalho, pessoas-chave não estão presentes em alguns momentos, problema de acomodação de pessoas cujas saídas são entradas para outras, pessoas que abusam do programa, dificuldade de planejar programas de trabalho, problemas de controlar as horas trabalhadas ou acumuladas, dificuldade de programar reuniões em momentos mais convenientes, dificuldade de coordenar projetos, poucas pessoas disponíveis em alguns momentos. São esses os principais problemas. Então, pessoal, era essa aqui foi essa a correção da prova. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Seja por e-mail ou pelo próprio WhatsApp.